Hoje é uma terça-feira, são 19h30. E ora quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, falando sobre saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu conduzo os destinos de minha clínica médica de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. Muitas vezes eu sou um pouco repetitivo, porque as minhas jornadas são conduzidas por dúvidas, questões, perguntas de pacientes, dos nossos ouvintes e dos seguidores das minhas jornadas. Entende? Esses transtornos músculo-esqueléticos de que nós cuidamos em nossa clínica, que é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Entende? Esses transtornos músculo-esqueléticos têm dois acentos principais, não é? Que é dor e incapacidade física. Também eu repito sempre isso, que é importante. Então, posso dizer que a minha clínica é uma clínica de dor, porque a grande maioria dos pacientes que vão lá vão por conta de dores e também por conta que estão perdendo seu desempenho físico, de equilíbrio, de ficar em pé na mesma posição, de marcha, mesmo a distâncias curtas, eles vão perdendo essa capacidade. Então, são os pacientes que chegam lá, entende? Com várias queixas. E as dores podem acontecer em qualquer território do corpo humano, em qualquer geografia do corpo, em qualquer localização. Como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos antebraços, nos punhos, nas mãos. Dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor terrível da lombar que se irradia numa perna, mais frequentemente, ou para as duas pernas, menos frequentemente. Dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, a minha clínica, a grande maioria dos pacientes que lá vão, tem problemas crônicos de coluna vertebral. E a seguir, são pacientes de joelhos, problema de joelhos. Entende? E em seguida, problema de quadril, problema dos quadris. Entende? Então, são pacientes poliqueixosos, com várias dores, entende? E, em geral, pacientes que estão sofrendo há longo tempo, são pacientes crônicos, sofredores crônicos, desafiadores, entende? Desencantados com ciência médica, que na sua incansável busca de melhora do seu quadro clínico, eles percebem que essa melhora não está acontecendo. E, pelo contrário, eles estão numa jornada cruel de piora do quadro clínico. Entende? Ou seja, a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Entenderam? Então, já falei algumas vezes aqui sobre a terrível, usando uma expressão da minha mãe, a terrível dor ciática. Né? A terrível dor ciática. Muita gente ouve falar disso e não sabe bem o que se refere a isso. Né? É o que mais chega em minha clínica. Entende? É o que mais chega em minha clínica. Na verdade, veja, eu tenho uma formação ortopédica neurológica. Por quê? Porque, em verdade, eu sou um cirurgião de coluna. Né? E como cirurgião de coluna, você tem que ter uma formação ortopédica e neurológica. E veja só, em cirurgia de coluna, você lida com estrutura muito rígida, como ossos, com estrutura menos rígidas, mas muito fortes, como cartilagens, como discos intervertebrais, como às vezes menisco dos joelhos, né? Com cartilagem dos quadris. Mas você lida também com raízes nervosas, que são estruturas altamente delicadas e que facilmente, eu uso uma expressão, que facilmente são magoadas
por manuseio, entende? Por manuseio do próprio cirurgião, entende? Então você, a par de uma estrutura muito rígida, muitas vezes você usa formão, martelo, perfurador, né? E outras vezes você tem que usar pinças extremamente delicadas para manipular uma raiz nervosa. Sem falar de que isso tudo é regado por uma grande hemorragia, entende? Que às vezes o cirurgião tem que lidar com tudo isso e mais um sangramento que às vezes é profuso, é muito intenso, tanto que grande parte das cirurgias de coluna, muitas vezes, é preciso instituir uma transfusão de sangue no paciente, porque às vezes há uma perda de sangue muito acentuada, entende? Mas nós vamos falar de dor ciática, entende? Então veja você. Nós temos dois grandes comandantes das nossas pernas, né? Grandes comandantes das nossas pernas, que são os nervos ciáticos. Né? Eles são o manda-chuva das nossas pernas. Se você chuta, se você sobe um degrau da escada, se você atravessa uma rua correndo, se você pratica um esporte, se você faz uma competição de corrida, por exemplo, você tem que estar com os nervos ciáticos em dia. É um par de nervos que saem dos espaços lombares baixos e percorrem todas as nossas pernas. Eles são sensitivo-motores, ou seja, eles dão a sensibilidade da perna. Se você é picado, se você é queimado, eles dão essa informação para você se defender. E eles são motores, ou seja, eles dão a força muscular das pernas. É quando o atleta chuta uma bola, entende? Ele tem que ter a força muscular para mandar a bola longe, por exemplo. Isso é nervo ciático, entende? Muito bem. Mas os nervos, as raízes nervosas, e o ciático talvez é o nervo mais calibroso, a raiz nervosa mais calibrosa, né? Então vejam vocês o que acontece. Veja. Você é um paciente que tem muita dor nas costas. Ele fala, eu tenho muita dor nas costas, tenho dor na região lombar, entende? E agora está me doendo essa perna direita. Esse é o doente. O outro que vem diz a mesma coisa, diz, não, está irradiando para a perna esquerda. Entende? A dor. Então vejam vocês. Tá? É isso que eu recebo todo dia. E vejam vocês, muitas vezes eu digo ao paciente, você tem 3 fontes de dor. Você está me contando das tuas dores. Eu já percebi que você tem 3 fontes de dor. Uma fonte se chama músculo-tendinosa. Então, essa dor músculo-tendinosa, vou dar exemplos. Não é aquela tal fibromialgia. Todo mundo, tem uma queimação nas costas, piora quando eu estou nervoso, quando eu estou mais tenso, minha dor de cabeça se mistura com fibromialgia nas costas. Isso é uma fonte de dor músculo-tendinosa, por excelência. Tá? Depois tem uma dor articular. Entende? O maior exemplo de dor articular é a dor nos joelhos. Né? Muitas vezes por artrose. Artrose é o desgaste da articulação. Né? A articulação, ela em geral é selada por uma cápsula chamada sinóvia ou membrana sinovial. E a cartilagem não tem sangue. Não. A célula cartilaginosa se nutre por imbebição de líquidos em volta dela. E na articulação, a sinóvia, membrana sinovial, produz um líquido que, na verdade, é mais um líquido gelatinoso, chamado líquido sinovial. Ele é lubrificante da articulação e, ao mesmo tempo, ele vitaliza as células cartilaginosas. Na falta desse líquido, por N situações, dos quais a mais frequente é a menopausa na mulher, esse líquido diminui a sua produção. E a cartilagem começa a ter atritos, barulhos, crepitação, né?
e vai tendo desgaste. Esse desgaste é artrose. É artrose, que pode ser na coluna, pode ser nos joelhos, pode ser no tornozelo, nos pés, pode ser nos ombros, né? Onde há uma degeneração da articulação, diz-se que é uma artrose, um desgaste, um atrito, em que a velocidade de desgaste é maior que a velocidade de novas células cartilaginosas acontecerem naquela articulação. Entende? Então, a dor ciática, meus caros, eu diria que entre 80% e 90% das dores ciáticas são por compressão de raiz nervosa. O que é isso? A cada dia, nós somos esmagados por uma força invisível que 24 horas atua sobre nós, que se chama força da gravidade. Essa força só é cancelada para os astronautas que saem da atmosfera terrestre, fora da influência da ação dessa força. Tanto que eles flutuam nas cápsulas espaciais, porque não tem força da gravidade. Né? E tem mais. Quando esses astronautas voltam para a Terra, eles cresceram. Eles crescem 1, 2 centímetros. Entende? Então, a nossa altura, ela é reprimida por essa força da gravidade, que nos esmaga, nos empurra para baixo 24 horas por dia. Entende? Como tudo na vida, ela tem o lado positivo, é óbvio. Mas, para nós, ela nos esmaga todos os dias da nossa vida. Tanto que quem vive mais, abaixa mais de altura. Abaixa mais de altura. E esse estigma fica como da idade. Isso é um problema da idade. Não, quem vive mais se submete mais a essa força de compressão para baixo. Entende? E ela é responsável pelas pessoas de mais idade perderem o equilíbrio, não é? Precisarem usar bengala, muleta, andador, cadeira de rodas. Entende? Elas te empurram para baixo. Você vai para o chão se você não está equilibrado. Entendeu? É isso que nós recebemos. A maior parte. O problema é dor ciática. Então é por compressão mecânica. A imensa maioria das dores ciáticas são por compressão mecânica. Esmaga os discos da coluna lombar, pega as raízes nervosas, às vezes por uma hérnia de disco, ou por artrose, ou por um estreitamento do canal vertebral por artrose, chamado estenose lombar, que dá 2 sintomas importantes, a estenose lombar. Né? Além da dor, dá uma incapacidade física, né? Chamada claudicação neurológica. A claudicação neurológica é fácil vocês entenderem. É aquele paciente que ele anda uns passos e tem que parar, porque a dor vai aumentando. Então ele para, ele senta, ele descansa. Se ele está num shopping, ele senta um pouco. Aí ele vai olhar as vitrines. Aí ele tem que sentar de novo. E aí ele anda mais uns passos. Aí ele para de novo. Entenderam? Isso é uma claudicação neurológica, por estreitamento do canal, por hérnia de disco, por artrose ou, eventualmente, em casos mais raros, por tumores dentro da raque, dentro do canal medular, do canal da coluna vertebral. Entendeu? Então, a grande maioria dos pacientes que nos procuram são por dor ciática. É dor na região lombar, irradiada para uma perna ou para as 2 pernas. Entende? Então, a dor, meus caros, pode ser derivada músculo-tendinosa, fibromialgia, dor articular, das articulações, que geral a grande maioria por desgaste, por artrose, e também dor nevralgia. Nevralgia, meus caros, é dor de nervo. Para vocês entenderem o que é uma nevralgia, é a dor de dente. A dor de dente é uma nevralgia. Só que no dente é por exposição ou irritação de um nervo exposto. E na coluna, na dor ciática, é por compressão mecânica. Entende?
O nervo é comprimido por uma hérnia de disco, por artrose, por um estreitamento do canal, que é a estenose lombar, por exemplo, dando aquela dor terrível, entende? Terrível. Já relatei aqui que muitas vezes chegam pacientes na minha clínica aos gritos de dor, entende? A minha clínica é uma casa muito grande, eu tenho um consultório todo fechado, entende? E às vezes eu escuto gritos na rua de pacientes que estão chegando na minha clínica e estão gritando de dor por uma dor ciática. Entenderam? Entenderam? Quem teve uma crise de dor ciática não esquece nunca. Entenderam? Com isso nós lidamos. É isso que mais frequentemente nós atendemos em nossa clínica. Entende? Então, uma compressão mecânica por estreitamento do canal, por hérnia de disco ou por artrose. E a ciática, meus caros, ela tem 1000 faces, ela tem 1000 caras. Entende? O mais importante sintoma é a dor, sem dúvida. É o que mais leva o doente ao médico. É a dor, desconforto, a dor. Entende? Mas, por exemplo, nós temos 2 pacientes que estamos atendendo que têm paralisia do pé. O pé caiu, é queda do pé. Entende? O pé não flete para cima. Entenderam? Entende? Então, o grau de compressão pode causar dor, a primeira coisa. Se a compressão é maior, pode acontecer adormecimentos, formigamentos, cãibras, entende? Muitas vezes o paciente se refere, eu sinto um calor na perna. Outras vezes o outro diz, não, eu sinto a perna muito fria, entende? Tem várias caras a ciática e não é igual a manifestação para cada doente, pode ser diferente. O que é mais comum é, claro, a dor lombar com irradiação à perna. Mas aí tem a dormência, que são as parestesias, né? As paresia, que é a perda de força, e a paralisia, que é a ausência de movimento muscular da perna. Entende? Entenderam? Muitas vezes a compressão é acidental, né? Também. O paciente sofre um acidente e uma fratura, um fragmento ósseo adentro do canal vertebral, entende? Pode acontecer uma perda de força momentânea, uma paralisia. Nesses casos, o tratamento é cirúrgico e tem que ser emergencial. A cirurgia tem que ser feita logo, porque senão o paciente fica paraplégico mesmo, entendeu? Mas a grande maioria, vejam bem, a grande maioria que chega em nossa clínica, nós atendemos de forma conservadora. O que quer dizer isso? Nós atendemos sem cirurgia. Sem cirurgia. Entende? E como isso é conseguido? Não é? Isso é conseguido assim. Primeiro, nós utilizamos um tratamento que hoje se chama viscossuplementação. Ou seja, antigamente, eu diria que há uns 15 anos atrás, inventaram a tal de cartilagem, né, que se infiltrava nos joelhos. Nos joelhos. Então era o ácido hialurônico, o colágeno, entende? Eventualmente se usava corticoide, cortisona, entende? E hoje, né, eu em minha clínica, eu fui meio pioneiro, eu comecei a usar essas substâncias em qualquer articulação que estava em sofrimento. Podia se chamar essa articulação ombro, podia se chamar essa articulação tornozelo, podia se chamar essa articulação sacroilíaca, podia se chamar essa articulação interapofisária, que são as articulações laterais das vértebras da coluna vertebral, entende? Então nós usamos colágeno e ácido hialurônico, que é o ácido da cartilagem, em qualquer articulação, desde que elas estejam em sofrimento. Então, isso é uma medida muito importante. E nós introduzimos através de uma agulha de dentista, né? Um carpule, uma agulha fininha, gengival, entende? Nas articulações. Muitas vezes precisa de escopia, de radioscopia. Outras vezes não é necessário. Por exemplo, no joelho não é necessário. Entenderam? Escopia. Então, nós introduzimos a substância. Se você
Está na moda, na medicina cheia de moda. Está na moda hoje tomar colágeno, cápsulas de colágeno, UC2, né? Colágeno, entende? Hidrolisado e tal. Mas veja, o colágeno via oral, ele encontra uma barreira no estômago tremenda, que se chama ácido clorídrico. O estômago tem um ácido violento, chamado ácido clorídrico, entende? Que só não digere o próprio estômago, porque o estômago tem uma camada de muco protetora, porque senão o ácido que o estômago produz iria digerir as paredes do próprio estômago, entende? Então, em verdade, quando você injeta essas substâncias na articulação, você usa uma dose muito menor, tem um resultado muito mais rápido, entenderam? E praticamente sem efeito colateral nenhum, entende? Eu injeto essas substâncias em articulações de pessoas que estão tratando de diabetes, que têm pressão alta, que têm problema de tireoide, e não há nenhuma briga das medicações com as medicações habituais que os pacientes tomam, entende? E o resultado é muito bom na região. Em cima dessas viscosuplementação, nós utilizamos um tratamento fisioterápico de primeiríssima qualidade, com exercícios de alongamento e calor, entende? Eu digo a todo mundo, fisioterapia, meus caros, ela tem muitas famas, né? Ah, já fiz fisioterapia, não funcionou, entende? Não. Fisioterapia tem graus de qualidade, entende? A fisioterapia é uma terapia maravilhosa, desde que feita com qualidade. Em nossa clínica, as sessões de fisioterapia são individuais, são 3 fisioterapeutas presentes e o médico presente. Quando tem consulta, eu não marco tratamento. Quando tem tratamento, eu não marco consulta. Por quê? Porque eu estou presente. Não tem computador lá não presente. Não, eu estou presente lá, presencialmente. Entenderam? Vendo o que estão sendo feito, vendo as queixas do doente, mudando as terapias de acordo com as queixas do paciente a cada sessão. E as sessões lá são light, ou seja, é de semanalmente ou quinzenalmente, eventualmente até mensalmente. Entende? Entende? As medicações são praticamente indolores, entende? Então eu consigo tirar o doente de uma cruel jornada de piora da ciática para uma jornada de melhora da dor ciática, entende? Aí melhora tudo. Melhora o humor, melhora a depressão, melhora tudo, porque ele pode se movimentar mais, entende? Sem dor, entende? Com dor, meus caros, dor crônica, ninguém é feliz. Não há como, entende? Eu digo a todo mundo, quem tem dor tem pressa. Por isso, na minha clínica, na minha agenda, tem espaços para as emergências. Bom, mas estou vendo aqui que o tempo hoje aqui está terminando já. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica desses transtornos músculo-esqueléticos, dos quais a dor ciática é a mais frequente. Entendeu? Na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. É bem próxima do estádio do Morumbi. E não longe, relativamente perto, do Hospital Albert Einstein. Avenida Giovanni Gronchi, 1470. Telefones da minha clínica, 11 3661 4243. 3661 4243. Telefone celular da minha clínica, 11 9 7082 8015. 7082 8015, com 9 na frente. E para as emergências, nós temos outro telefone, entende? Que é o 11 9 3014 8888. Telefone das emergências. 11 9 3014 8888. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Quero desejar a todos vocês que sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é necessário ter muita saúde. Até a próxima jornada. Obrigado.